Boa noite, Betânia, graça e paz, amém? Que oportunidade incrível de sermos tão graciosamente tocados de uma maneira tão diferente pela arte do mover. Quando eu era garoto, eu tive, no que diziam na época, ser a terceira maior montanha-russa do mundo. Ela subia, parecia que ia tocar o céu, a gente não via os carros, as pessoas lá embaixo, via pássaros do nosso lado e depois ela mergulhava. Olha, essa peça trouxe para mim mais emoções do que aquela bendita montanha-russa, viu? E a gente tem a oportunidade de rever às vezes a nossa infância, a nossa juventude, as coisas que a gente ouviu durante a vida, que nos marcaram, né? Através dessa peça do mover. Que maravilha, Deus é maravilhoso. Eu tenho a graça de ser o pastor da Companhia Mover. Agora eu acertei a senha do notebook, errei umas 5 vezes. Sabe? E poder acompanhá-los, e meu coração está sempre muito cheio de orgulho, assim como eu sei que do Romão, do Amorim, e de todos os membros dessa igreja, de poder conviver com eles e ser abençoado pelas mensagens que o Mover nos traz. Amém? A gente vai refletir um pouquinho, rapidinho, sobre a peça do Mover, sobre o que foi apresentado aqui para a gente. Eu intitulei esse sermão como uma obra de igreja, porque as pessoas usam muito obras de igreja como uma analogia, né? Isso aí vai demorar, isso está confuso, está muito parado, isso é igual uma obra de igreja. Graças a Deus não se encaixa em Betânia, né? A gente consegue até usar todas as obras que aconteceram materialmente aqui em Betânia como uma metáfora também para tudo que Deus fez aqui dentro, né? Quantas transformações no decorrer do tempo, quantos sacodes, quantas paredes racharam, e Deus levantou de uma maneira muito melhor, mais forte, mais poderosa, mais fundamentada. Deus é maravilhoso. Mas esse dito, né, uma obra de igreja, é algo que é sinônimo de demora, que é sinônimo de confusão, que é sinônimo de problema, né? Mas, na verdade, todos nós somos como obras de igreja. Nós não somos obras prontas. Deus nos criou, Ele é o nosso arquiteto, Ele é o engenheiro das nossas vidas, mas Ele fez uma obra que deixou para o decorrer dessa vida ser acabada por Ele mesmo, conforme a gente permite, com tudo aquilo que a gente vive e a gente passa, como a peça nos mostrou. Então, todos nós somos obras de igreja, e a Angélica, que é o personagem principal, na verdade, também é um espelho e uma metáfora de todos nós. A gente vai usar um texto como base, que está em Filipenses 1:6, que foi, inclusive, recitado no final da peça. É um versículo muito bonito, que eu costumo repetir sempre também. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer e te louvar, Pai, por essa peça que falou tanto com a gente, que tanto nos emocionou, nos trouxe lembranças, mas também encheu o nosso coração de esperança, de alegria, cada vez mais na certeza de que é o Senhor que cuida de nós, que o Senhor projetou a nossa vida com um propósito, com um fim, e que tudo segue segundo a Tua vontade. Peço que o Senhor nos abençoe essa noite através da palavra, Pai, e continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida de todos os nossos integrantes da Companhia Mover, por tudo aquilo que tem sido feito e realizado, por intermédio dos líderes, da Esther e do Everton. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por tudo aquilo que vocês têm servido a essa igreja, cada um dos componentes do Mover, amém? É um prazer e uma honra estar entre vocês. Bom, conforme eu vinha dizendo, a personagem Angélica, ela é um espelho de todos nós, né? E a vida dela foi aqui representada como um canteiro de obras, com obras inacabadas, paredes rachadas, alicerces frágeis e muitas vezes entulho acumulado de dores passadas. Na verdade, todos nós somos um conjunto de influências daquilo que a gente passou durante a vida. Tem um cidadão aí cujo nome nem merece ser citado, que dizia que uma mentira repetida muitas vezes se torna em verdade. Muitas vezes nós escutamos coisas que, quando as pessoas nos dizem, para elas são verdade. É uma faceta da realidade, mas para nós
são mentiras que acabam nos moldando e nos transformando de uma maneira muito negativa. Quantos de nós não escutaram de chefes, de professores, de pais, certamente tomados por emoções negativas, repetindo várias vezes: você não vai ser nada, você está fadado ao fracasso, seu futuro vai ser uma porcaria, se você não fizer desse jeito que eu estou te falando, nada vai dar certo, né? E como a gente viu aqui na vida da Angélica, tão bem representada na peça do Mover, isso nos faz carregar dores de infância, feridas causadas por pessoas que deviam nos proteger, expectativas em excesso que nos machucaram, palavras que nos feriram e sonhos que foram soterrados. E muitas vezes a gente se pergunta como a personagem da Angélica chegou no momento ali de decisão, né? Um momento de virada. Será que ainda dá tempo de reconstruir? Será que ainda dá tempo de voltar do zero? E muitas vezes a gente pensa também: eu estou já com 30, com 40, com 50, com 60, será que alguma coisa nova eu posso aprender? Será que essas coisas que aconteceram, que me marcaram de uma maneira tão forte, ainda podem ser mudadas? E a resposta que vem de Deus para a gente é sim, sempre dá. Enquanto há oxigênio nos nossos pulmões, enquanto há tempo na nossa vida, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de deixar que Deus faça uma nova obra em nós. A peça me fez lembrar algumas coisas. Eu tive um pai que resistiu durante mais de 20 anos ao Evangelho. A minha mãe se converteu, entregou a vida para Jesus mais de 20 anos antes do meu pai. E durante 20 anos ele resistiu firmemente e falou algumas coisas muito graves. Meu dinheiro vai me salvar, a minha autoridade vai me salvar, o poder de onde eu cheguei vão me salvar. E ele chegou ao ponto de, começando a crer, vendo que Deus realmente curava, vendo que Deus realmente transformava, oferecer dinheiro ao pastor da minha mãe para curá-lo. E ele a mandou perguntar ao pastor: quanto você quer para me curar? Ou seja, ele já cria, mas ele achava que o dinheiro ia comprar Deus, que em determinado momento ele podia dar um dinheiro para o pastor, como se o próprio pastor tivesse o poder de curá-lo, a revelia do que é a vontade de Deus, né? Mas enquanto há tempo, enquanto há oxigênio nos nossos pulmões, pode haver mudança e transformação. E assim foi a vida do meu pai. Na última noite dele na terra, ele estava num coma induzido, para não sofrer muito, mas já estava muito perto da morte. Os médicos estavam esperando realmente que ele não fosse mais resistir. E ele foi tirado do coma somente para se despedir. E na última noite dele, minha mãe pregou mais uma vez o Evangelho a ele. Naquele momento, ele se entregou. Ele não podia falar, ele não podia abrir os olhos, mas ela pediu que ele apertasse a mão dela. Ele apertou a mão dela e lágrimas desceram do olho dele, dos olhos dele. Então a gente crê, a gente tem a certeza hoje que meu pai morreu salvo, porque no último dia ainda havia capacidade de escutar e ele entregou a vida dele para Jesus. Então nunca é tarde para que a gente deixe que a obra que começou através de Cristo Jesus, no intermédio dele, prossiga nas nossas vidas. Infelizmente, meu pai não teve mais tempo. A gente crê que ele foi salvo, né? Mas como seria bom se ele tivesse uma sobrevida, se ele vivesse mais para ter experiências com Deus. Então, esse cara falou que aquilo que a gente ouve repetidamente, né, como uma mentira, se transforma em verdade. Muitas vezes nos leva a sofrer em silêncio, como a personagem Angélica sofreu, ouvindo uma série de vozes ali da mente dela, e principalmente nos seres humanos, através do marido e da mãe, que a influenciavam, que a amarguravam, que a apertavam, né? E muitas vezes, como ela, a gente engole sem resposta, e isso se torna parte de quem a gente é. E quantos de nós ouvimos que a gente não é suficiente, que a gente está sempre errando, que a gente nunca vai ser nada, né? Na contramão do que Jesus e do que Deus sempre nos disseram. Em Jeremias 1,5 está escrito que antes que a gente fosse formado no ventre, ele nos conheceu. Outros versículos da Bíblia dizem que ele nos chamou pelo nome. Ou seja, antes de recebermos o nome do nosso pai e da nossa mãe, a gente já tinha sido nomeado por ele. Por isso nós não somos erros, nós não somos acidentes, nós não somos projetos fracassados. E dessa mesma maneira a gente atravessa momentos da nossa vida em que a gente pode estar em ruínas,
mas a gente não deixa de ser uma obra de Deus. Ele não está do nosso lado, nem nos nossos piores erros, ele não deixa de estar do nosso lado, nem nos nossos piores erros ou momentos de angústia. Muito pelo contrário. A Bíblia também diz em Efésios 2:10 que nós somos feitura das mãos dele. Na verdade, ele nos criou segundo o projeto dele para que a gente tivesse um pai, uma mãe, uma adolescência sadia, uma juventude sadia, para que a gente pudesse viver em paz. Infelizmente, as coisas que acontecem nesse mundo levam muitas histórias a serem diferentes dessas histórias. Como a minha, durante muito tempo na adolescência e na juventude, foi bastante diferente, até que um momento o Evangelho foi apresentado a mim e as coisas começaram a mudar de figura. Então, nenhum projeto está pronto. Todo projeto ele está em andamento nas nossas vidas. Conforme a gente viu aqui também na peça, encarar o passado, muitas vezes, não é voltar a viver aquilo que a gente viu, mas, pelo contrário, encarar o passado é sempre procurar libertação. Encarar o passado é sempre procurar estar em paz com aquilo que foi vivido, desde que a gente tenha consciência que a gente foi perdoado por Jesus. A Bíblia diz que todas as nossas transgressões, elas ficaram para trás, né, e a gente tem um novo caminho pela frente. Então, a personagem Angélica, ela só conseguiu avançar quando ela teve a coragem, quando ela tomou a decisão de olhar para trás e de perdoar o passado dela, de se reconciliar consigo mesma e se reconciliar com a sua mãe. E a gente crê que por trás ali na mensagem da peça, quem promoveu essa reconciliação foi o próprio Deus. Quantas vezes a gente foge da dor, a gente esconde essa dor, a gente ignora essa dor. Quantas vezes a gente busca subterfúgios, a gente busca outras maneiras de amenizar essa dor. Um dia eu conheci uma menina que tinha o braço todo marcado por cicatrizes, mas cicatrizes grossas de tentativa de suicídio. E eu não induzi nada no que ela falou, mas ela me disse assim: tudo isso que eu fiz foram maneiras de amenizar a dor que eu sentia. Então, muitas vezes a gente faz uma série de coisas sem nem pensar no que a gente está fazendo, mas como tentativas de amenizar uma dor que está lá por dentro. A Bíblia diz lá em Provérbios 28:13, quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcança misericórdia. Dentre todas aquelas vozes que falavam na cabeça da Angélica, ela conseguiu identificar o que ela precisava mudar. Ela conseguiu identificar as vozes que ela precisava ignorar e dar atenção àquelas que realmente a impulsionavam e levavam à frente. Esse versículo fala sobre não encobrir as nossas transgressões. Obviamente, a gente não precisa vir aqui no púlpito da igreja e confessar os nossos pecados, ou publicar no jornal, ou colocar no nosso Instagram os erros que a gente comete. Mas a verdade é, todo cristão precisa de um amigo próximo, todo cristão precisa ser discipulado, todo cristão precisa de alguém em quem confie para falar de si, para tirar muitas vezes o peso, aquilo que está dentro de nós, nos sufocando, nos machucando. Obviamente, a gente precisa ter uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida diária, em que a gente viva essa disciplina e busque mesmo ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nós diariamente. Mas nós precisamos crer também que Deus usa outros seres humanos próximos a nós. Às vezes pode ser o melhor amigo, às vezes pode ser o pastor, o discipulador, pessoas que vão nos ajudar nessa obra interna que está em progresso nas nossas vidas. Muitas vezes também não existe reconstrução verdadeira sem a demolição daquilo que está podre. A gente viu, quando eu digo Ministério de Missões, esteve fazendo uma visita técnica em um local, e o local nos assustou, porque havia muitas infiltrações nas paredes, as vigas estavam muito expostas, e a gente ficou realmente bastante preocupado com aquele local. E muitas vezes, eu creio que não seja esse caso, mas não há reconstrução sem demolir, sem colocar tudo no chão e fazer de novo. Às vezes, se a gente tentar remendar, se a gente tentar fazer gambiarra, se a gente tentar construir por cima, as coisas não vão dar certo. E no versículo que diz, conheceis a verdade, ela vos libertará, isso faz muito sentido dentro desse contexto, porque ela nem sempre é confortável, a verdade nem sempre nos faz carinho, nos afaga. Às vezes a verdade parece para nós agressiva, mas ela vai ser sempre libertadora.
A verdade vai sempre nos trazer libertação. Viver a verdade, quanto mais cedo a gente encara, é melhor para a gente. Depois, se a gente for adiando, eu já ouvi de pessoas, eu vou deixar isso lá para quando eu tiver idoso, eu vou pensar nisso. Às vezes, a pessoa nem chega à idade mais avançada, mas muitas vezes ela poderia ter vivido coisas tão boas, e poderia ter vivido momentos tão bons antes, se não deixasse adiado ou enterrado lá para o final da vida. Então, lidar com a verdade o quanto antes nos faz muito bem, nos liberta. E quantas vezes a gente pede a Deus que nos aprimore, né? E eu já ouvi muitas vezes essa oração, e eu falo assim, sempre para a oração dos meus amigos, cuidado com aquilo que você pede, porque Deus pode atender. E quantas vezes a gente pede paciência, e Deus coloca um cidadão, uma cidadã do nosso lado, que vai ser aquela pedra que vai amolar a faca, e vai testar a nossa paciência até o final, e a gente fica reclamando, puxa Deus, eu pedi paciência, você me deu esse cidadão, essa cidadã aqui do lado, sem perceber que muitas vezes aquela pessoa é a ferramenta que Deus está usando para que a gente seja aprimorado na nossa paciência. E quantas vezes a gente pede amor, e Deus coloca perto da gente alguém a quem a gente deve amar de uma maneira muito verdadeira, e a gente sente essa dificuldade. E eu sempre repito que as pessoas que menos merecem são aquelas que mais precisam de amor. E assim Deus vai fazendo essa obra misteriosa na nossa vida, muitas vezes com circunstâncias, muitas vezes com pessoas, muitas vezes com locais onde Ele nos coloca, para que a gente mesmo seja trabalhado e lapidado. E quando Deus permite que a gente volte ao passado, certamente não faz isso para nos humilhar, mas para nos trazer cura. A gente não consegue construir um futuro saudável se a gente tiver um passado apodrecido. Então é impossível construir um futuro saudável se a gente deixou coisas para trás que precisam ser trabalhadas. Falando sobre perdão, e é um dos momentos cruciais da peça, como eu já disse, o perdão ele não muda o passado, ele não tem esse poder de provocar uma volta no tempo e a gente mudar o passado, mas ele certamente muda o nosso futuro. E a Angélica só começou a se libertar quando ela liberou o perdão. E o perdão, eu creio que é um dos maiores desafios da alma humana. Perdoar não é dizer não doeu, mas perdoar é dizer vai doer menos agora que eu decidi não carregar isso. Eu estava pensando numa analogia, quando a gente era garoto, eu ia para a escola, eu carregava uma mochila, nossa, como era pesado aquele troço, era quase um castigo. Tinha umas crianças que compravam os carrinhos e botavam os livros todos, né, e saíam arrastando os carrinhos. Eu mesmo arrumei escoliose, lordose, um monte de troço por causa daquelas mochilas pesadas. Né? Mas eu vi um monte de criança entrar no colégio e depois tinha umas mochilas que tinham um botãozinho assim, né? E a gente chegava e pleft, apertava o botão, pá, aquele troço caía no chão. O perdão, ele é assim. Às vezes a gente escolhe, mesmo a gente tendo botão, para apertar a mochilinha pesada e jogar ela no chão, a gente escolhe continuar carregando aquela mochila pesada. Porque às vezes traz para a gente algum ganho, às vezes traz para a gente algum pretexto para odiar, algum pretexto para explicar a nossa história passada. Mas o perdão tem esse poder sobre nós, de soltar essa mochila pesada, de decidir conscientemente. Muitas vezes, apesar de não sentir, largar esse troço no chão e seguir em frente. Jesus ele foi extremamente claro, em Mateus 6,14 ele disse, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, o perdão, ele não é um prêmio para quem feriu a gente. Você está certo, tá? Valeu, vai em paz, você venceu. Na verdade, ele é um remédio para quem foi ferido. O perdão serve para nos curar, muitas vezes. Às vezes, ele cura a quem feriu também. Mas ele não é um prêmio que premia ou que diz que está certo aquele que abusou, aquele que feriu. A Bíblia também diz em Efésios 4,32, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos, como também Deus em Cristo vos perdoou. A gente tem que encarar o perdão como uma decisão consciente que a gente precisa fazer. Mas é uma ordenança de Jesus que a gente perdoe. A gente não deve ter opção a não ser perdoar. Isso deve ser treinado por nós durante a vida de uma maneira que fique cada vez menos penoso para a gente seguir em frente e perdoar. Na verdade, a voz de Jesus diz para a gente, filho, essa mágoa não te protege mais, ela só te aprisiona. Enquanto a Angélica segurava esse ressentimento,
quanto a ela, quanto ela mais nova, quanto a irmã, quanto a tudo que aconteceu, até quanto o marido, né, o canteiro de obras da alma dela não estava preparado. Quando ela soltou o passado, aí Deus começou a construir o futuro. Nosso Deus, ele não é um Deus da gambiarra, ele não é um Deus que amarra coisas e que deixa coisas soltas, com perigo de dar curto e de ficar uma obra horrorosa. Ele faz tudo novo. Eu lembro do pai de um amigo meu que era engenheiro, e ele tinha uma peculiaridade muito estranha. Ele comprava apartamentos, quebrava tudo e reconstruía tudo de volta, mas tudo extremamente esquisito. Tem um arquiteto espanhol chamado Gaudí, parecia uma mistura de uma obra de Gaudí com um filme do Tim Burton. Era assim, nossa, era estranho demais. O banheiro entrava no lugar da sala, o quarto vinha para a garagem. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem está fazendo? Deus não faz obras assim nas nossas vidas. A obra dele é feita com perfeição. Ele realmente põe no chão, ele derruba para construir de novo da maneira mais bela e mais linda que a gente permitir que ele execute na nossa vida. Apocalipse 21, 5 diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Lá no futuro a gente crê, ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, e vai nos presentear com algo que nós humanos não podemos fazer. A gente só pode destruir, a gente só pode depredar, a gente só pode arrancar da terra tudo aquilo que deveria ser sustentável, mas a gente vive destruindo, depredando, quebrando, estragando a obra original de Deus. Mas ele vai fazer lá na frente, novas todas as coisas. Jesus não veio apenas para consertar você, para fazer uma gambiarra naquilo que está doendo. Ele veio para refazer você e para fazer você de novo. O Salmo 51, no versículo 10, o salmista faz uma oração e pede a Deus: cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ele é o Deus que reconstrói vidas, mas ele não trabalha com material velho. Ele cria novos pensamentos, uma nova identidade, uma nova esperança e um novo começo para todos nós. É assim que Coríntios diz, Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, não reformado, não remendado, não gambiarrado, mas totalmente novo. E assim como a Angélica, quantas vezes nós não vivemos num canteiro de obras confuso, com várias obras, com vários mestres de obras, com vários planos que não conversam entre si, com paredes rachadas pela decepção, com quartos trancados pelo medo, com janelas fechadas pelo trauma, com um entulho acumulado pela mágoa. Deus diz hoje a cada um de nós, e falou muito claramente nessa peça: me entregue as chaves. Eu sou o arquiteto e o engenheiro, eu sei como reconstruir você da melhor maneira. E a Bíblia também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós somos arquitetos amadores, nós somos engenheiros como o pai do amigo meu, que reconstrói tudo estranho, de cabeça para baixo, esquisito e trocado. Mas Deus não, Deus é o perfeito arquiteto, engenheiro das nossas vidas. Então, quando isso acontece e a gente se sente perdido no nosso passado, nas nossas dores, nos nossos traumas, lutar com as nossas próprias forças, tentar construir com as nossas próprias forças, só vai gerar uma obra mais esquisita do que a que estava sendo construída na nossa vida, através daquilo que nos aconteceu. Nós não somos a nossa dor, nós não somos a nossa história, nós não somos o que fizeram com a gente, e como o personagem do Everton falou, a gente pode escolher aquilo que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. E a gente é, acima de tudo, aquilo que Deus vai construir na gente, se a gente permitir. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente orar e partir para encerrar. Gostaria que você fechasse seus olhos e abaixasse a sua cabeça. Hoje à noite, através da peça do Mover, a gente tem mais uma oportunidade de convidar Deus para ser o mestre das nossas obras. A gente, já cristão ou não, ou tendo feito já essa escolha ou não, tem mais uma oportunidade de dizer: Deus, eu quero abrir um quarto que estava trancado para o Senhor. Deus, essa janela que eu tranquei na minha vida e na minha alma me fazem diferença hoje. Eu preciso que o sol entre para que eu possa respirar. Eu preciso deixar que novos ventos batam no quarto, na vida, na morada do meu coração, para que o Senhor faça a obra em mim. Deus, uma parede do meu mundo interior apodreceu,
por causa daquela palavra que um dia eu escutei e eu tomei como verdade. Senhor, eu tranquei essa porta com vários cadeados para me proteger, com inúmeras trancas para impedir tudo de bom para de entrar, e assim eu impedi também o Senhor de entrar. Deus, eu preciso hoje que o Senhor tome conta dessa obra que é a minha vida. Eu quero convidar o Senhor para entrar. Eu quero convidar o Senhor para me ajudar a destrancar tudo que precisa ser trancado, a desconstruir tudo que precisa ser jogado no chão e a construir novamente. Então, todos de olhos fechados e cabeça baixa. Se você sente que essa mensagem, que essa peça te tocou em algum momento, se você sente que o seu coração bateu mais forte, se você lembrou de gatilhos do passado, de coisas que foram ditas, de fatos que te marcaram, eu gostaria que você fizesse um aceno rápido com a mão. Não é para o pastor Léo, não é para a igreja Betânia, é para Deus que você faz esse aceno nesse momento. Se você se sentiu tocado por essa peça e por essa palavra, não fez esse aceno também, faça esse aceno dentro do seu coração, porque importa apenas que o Senhor Jesus Cristo veja esse seu gesto, para que Ele haja na sua vida. A sua vida não vai mudar certamente de hoje para amanhã, e por isso o título desse sermão é uma obra de igreja, porque é uma obra muitas vezes que é dolorida e demorada, mas a gente precisa dia após dia dar liberdade para o Supremo Arquiteto, dar liberdade para o perfeito construtor continuar trabalhando no nosso interior. Então você que fez o aceno com a mão, ou você que mesmo teve vergonha, mas acenou dentro do seu coração, a gente vai orar por você nessa noite, amém? Senhor Deus, a gente quer colocar nas Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã, que hoje se sentiu tocado por essa palavra, que hoje viu o seu mundo interior, a sua morada interior, representada aqui nessa peça e através dessa pregação. Pai, a gente coloca cada vida nas Tuas mãos. Eles hoje te convidam para entrar, eles hoje te convidam para aprimorar, Senhor, para jogar no chão, para abandonar todo o peso, tudo aquilo que incomodava, Pai. Às vezes nós levantamos muros e paredes para nos proteger, e quando vamos nos dar por conta, estamos te afastando pessoas que nos amam, afastando todo o bem que precisa ser feito das nossas vidas, Pai. A gente pede essa noite, derruba todos os muros, todas as paredes, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que estava apodrecendo, Senhor. Derrama hoje de perdão, Pai. Perdão sobre pessoas, perdão sobre nós mesmos, perdão para as nossas famílias, ó Deus. Toda palavra hoje que foi dita, que machucou, Pai, que amarrou, Senhor, que condicionou, que influenciou o futuro de tanta gente, seja jogada por terra hoje em nome de Jesus, através do perdão, Pai. Que o perdão hoje flua de Ti para nós e de nós para aqueles que precisam ser perdoados, ó Deus. Que hoje a gente aperte o botão da mochilinha, deixe ir embora todo o peso, toda a mágoa, tudo aquilo que nos aconteceu no passado, Deus. Pai, a gente te louva por essa peça, pela vida de cada integrante do Mover. A gente te louva por essa noite, Pai. A gente te louva pela palavra que veio até nós e toca os nossos corações, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Toma-me, rendido estou.